Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite para todos e para todas, dependendo da hora em que vocês estiverem vendo esse vídeo. Eu sou o professor Robson Potier e eu vou estar com vocês em vários dos vídeos deste canal relacionados à história e às ciências humanas para o Enem. Nessa nossa primeira conversa, nós vamos falar sobre um dos assuntos mais recorrentes todos os anos nas provas do Enem: as relações étnico-raciais. E, nesse primeiro momento, nós vamos conversar um pouco sobre um dos principais braços do assunto relações étnico-raciais, que é África e afro-brasileiros. Bora lá? Bom, em primeiro lugar, eu queria lembrá-los de que quando nós falamos de herança africana, certo? E de legado africano para a cultura brasileira, ou seja, uma cultura afro-brasileira, nós não estamos falando de um assunto que reside apenas no passado. Como a maioria dos assuntos da história, a gente estuda o passado para que nós possamos compreender o presente que nos cerca. E a sua vida e a minha vida, enquanto brasileiros, ela é completamente perpassada pela herança, não apenas aquela herança cultural que os africanos trouxeram para cá quando foram sequestrados da África, escravizados e trazidos para o Brasil para serem vendidos como pessoas escravizadas, como também há um legado desse período escravista que continuou depois que a escravidão já não existia mais oficialmente. Eu preciso que vocês se lembrem, até porque as questões do Enem vão sempre bater nessa tecla, que após a escravidão oficialmente ser extinta no dia 13 de maio de 1888, o Estado brasileiro não implementou nenhum tipo de programa de inserção daquelas pessoas escravizadas que foram libertas na sociedade. Ao terminar a escravidão, negros e negras que eram escravizados simplesmente foram jogados ao próprio destino e passaram a ocupar os piores lugares, a morar nos piores lugares, a ocupar os piores trabalhos, né? A reproduzir e ter que acostumar-se com situações financeiramente precárias, e essa situação é uma situação que ganhou manutenção ao longo de todo o século XX e ainda ganha manutenção ao longo do século XXI, nesses anos que já se passaram. Então, falar sobre relações étnico-raciais é entender que no Brasil de 2020, muito do que nossa sociedade apresenta traz fortes marcas do período escravista. E nós aprendemos isso para podermos entender melhor nossa sociedade e, inclusive, para lembrarmos que precisamos lutar contra aquilo que é conhecido como racismo estrutural. Queria começar com uma provocação para vocês. Olhem essas fotos. Essas fotos, elas dizem respeito a um evento, uma série de acontecimentos que ocorreram em 2014. Mas antes de eu explicar que acontecimentos são esses, eu queria que vocês percebessem que nessa foto, nas duas fotos compostas por garis, ou seja, por trabalhadores da limpeza urbana, não há quase brancos. A grande maioria das pessoas nessas fotos são negras. Ok? Bom, essas fotos dizem respeito a quê? Elas são representações da Revolta dos Garis, um movimento que aconteceu no ano de 2014, em março, onde os garis da cidade do Rio de Janeiro pararam durante 8 dias, reivindicaram melhores condições de trabalho e melhores salários e, inclusive, conseguiram ser atendidos nessas reivindicações. Foi um movimento importante, apareceu muito na imprensa, mas para o nosso caso, o que eu quero que vocês percebam é o seguinte: quase não há garis brancos nas imagens que eu estou mostrando para vocês. Aí eu te pergunto,
Será que existem profissões que são majoritariamente para negros ou profissões que existem que são mais para quem não for negro? É claro que não. Mas se não, então por que a gente encontra ainda na nossa sociedade algumas profissões ocupadas por pessoas negras mais do que por brancas e em outras profissões ocorre exatamente o contrário? A resposta que eu posso dar para vocês é que isso é fruto de um processo histórico. O mesmo processo histórico que, durante todo o período escravista, relegou às pessoas negras as piores condições de vida do país, e que depois que a escravidão acabou, fez com que esses negros e negras brasileiros tivessem que ocupar as favelas, as periferias, os mucambos, os cortiços, que essas pessoas tivessem que ocupar os piores cargos, que essas pessoas aceitassem trabalhar naquelas atividades de labuta que outras pessoas de camadas mais altas, de camadas mais de elite, não aceitariam trabalhar. Esse legado que se perpetuou durante o século XX acabou criando uma seleção ruim, né, que acentuou a desigualdade entre as oportunidades e os espaços sociais que são ocupados por negros e brancos. Aí você pode chegar para mim e dizer assim: Robson, você está exagerando. Eu acho que nessa foto tem mais negro porque o Rio de Janeiro é um estado brasileiro com muitos negros. Ok, então eu te faço um desafio. Pense num outro estado brasileiro que tem muito negro também. Haha, você pensou na Bahia, não foi? Vamos pensar na capital da Bahia, a cidade de Salvador, e uma cidade que eu morei durante 2 anos, e uma cidade que majoritariamente a população é negra. Vamos ver uma foto de Salvador. Opa, o que houve? A foto é uma foto tirada na escadaria da Universidade Federal da Bahia. É uma foto da formatura da turma de medicina do ano de 2020. Mas tá estranho, né? Se Salvador é majoritariamente populada por pessoas negras, por pretos e pardos, cadê os negros aqui nessa foto? São muito poucos. Vocês sabiam que, segundo dados do Datafolha de 2017, para cada 95 médicos brancos no Brasil, você tem 5 médicos negros? A questão é, será que medicina é profissão de branco e gari é profissão de negro? Será que existe profissão de branco e profissão de negro? A minha resposta é taxativa. Não, não existe. Porém, se a maioria dos negros do Brasil estão em condições precárias de moradia, de trabalho e de existência, eles vão ter que se esforçar muito mais para conseguir um estudo digno, para conseguir concorrer com pessoas que tenham mais condições na hora de entrar numa vaga de universidade, sobretudo numa universidade federal, sobretudo na medicina. Infelizmente, a diferença de cor nas 2 séries de imagem que eu mostrei mostram essa diferenciação. Bom, em 2003, em janeiro de 2003, o governo federal, recém-eleito, conseguiu aprovar e sancionar a Lei 10.639, uma lei que, no seu artigo 26, obriga o ensino de história e cultura afro-brasileira em todas as escolas dos ensinos fundamental e médio. Robson, antes não era assim? Não. Nosso ensino era extremamente europeizado e branco. O governo brasileiro, o Estado brasileiro passou a impor, né, a obrigatoriedade de que se fossem ensinados desde criança, certo? História da África, elementos da cultura afro-brasileira, de modo que os afro-brasileiros existentes no nosso país pudessem ter orgulho de sua descendência, orgulho de sua etnia, e pudessem também refletir de forma forte, profunda, crítica
né, sobre as desigualdades que perpassam os negros brasileiros. Nessa mesma lei, o artigo 79b, tá, ele vai dizer o seguinte: o calendário escolar ainda vai incluir o dia 20 de novembro como Dia Nacional da Consciência Negra. Até então, se comemorava como grande data para os negros no Brasil o 13 de maio, o dia em que uma princesa branca oficializou o fim de uma escravidão que deveria ter acabado há pelo menos 4 décadas. E esta mesma princesa, ao assinar a Lei Áurea, simplesmente colocou na rua, certo, homens e mulheres que antes eram escravos e que agora não tinham nenhum tipo de amparo social para seguir suas vidas, legando-os às piores condições de vida das camadas brasileiras. Muito mais importante, segundo a visão desta lei, é comemorar o 20 de novembro, uma data ligada às memórias de Zumbi dos Palmares e do Quilombo dos Palmares, o maior símbolo da resistência negra contra a opressão da escravidão. E se você me perguntar se Zumbi dos Palmares tinha escravos e tal, eu preciso dizer para vocês que deixem seus comentários, eu responderei nos comentários, tá? Nos últimos anos surgiram boatos, teorias da conspiração e coisas muito, muito mal formuladas nesse sentido. Tudo bem? Visto isso, como é que o Enem se comporta diante dessas leis? Vamos dar uma olhadinha. Vamos pegar uma questão do Enem que trabalha um parecer legal, tá? Que foi desenvolvido e aprovado logo depois da lei que eu citei para vocês há pouco. Esse parecer legal é o parecer de número 3 do ano de 2004. Vamos ler o que diz a questão do Enem e vamos começar a nos acostumar com a forma como as questões do Enem trabalham. Aqui diz assim: parecer do Conselho Nacional de Educação, número 3 de 2004, que institui as diretrizes curriculares nacionais para a educação das relações étnico-raciais e para o ensino de história e cultura afro-brasileira. Isso aqui serve para você saber do que se trata o texto que você está lendo. É um parecer legal. E o que esse parecer legal diz? Procura-se oferecer uma resposta, entre outras, na área da educação, à demanda da população afrodescendente, no sentido de políticas de ações afirmativas. Guardem esse nome, ações afirmativas, no canto do coração de vocês. Propõe a divulgação e produção de conhecimentos, a formação de atitudes, posturas que eduquem cidadãos orgulhosos de seu pertencimento étnico-racial, descendentes de africanos, povos indígenas, descendentes de europeus, de asiáticos, para interagirem na construção de uma nação democrática em que todos igualmente tenham seus direitos garantidos. Bom, lemos o texto do que se pretende essa lei, certo? E você, antes mesmo de ler o resto da questão, você faz assim, para e pensa, o que essa lei está dizendo? Ensinar, promover uma educação das relações étnico-raciais serve para educar cidadãos orgulhosos de seu pertencimento étnico-racial. Esse aqui é o coração do texto. A pergunta da questão é: a orientação adotada por esse parecer fundamenta uma política pública e associa o princípio da inclusão social a quê? O princípio da inclusão social se associa a quê, segundo esse texto? Vamos ler as alternativas. A alternativa A: prática de valorização identitária. Quando se quer educar cidadãos que sejam orgulhosos do seu pertencimento, a gente está promovendo práticas de valorização identitária. Então pode ser que seja essa. Guarda ela no cantinho. Medidas de compensação econômica. Gente, essa questão não trata de questões econômicas. Ela não diz que em nenhum momento a dívida histórica, econômica e social que de fato existe
do Estado brasileiro para com seus afrodescendentes será resgatada, certo? Então, nada de econômico tem nesse parecer. Cortem essa questão. Dispositivos de liberdade de expressão. Em nenhum momento se diz que negros e negras brasileiros não têm liberdade de expressão e precisam, por isso, conquistá-la. Então, também não se trata de liberdade de expressão. Estratégias de qualificação profissional. Ok, a gente sabe, e é aí que as pessoas muitas vezes caem na pegadinha. A gente sabe que negros brasileiros e negras brasileiras ocupam as piores posições de trabalho ainda na nossa sociedade. Eu, inclusive, dei exemplos disso há pouco, mas não é disso que trata a questão. A questão não trata de preparar pessoas para o trabalho. Instrumentos de modernização jurídica. Opa, aqui tem uma coisa que pode te confundir. Porque, de fato, se novas leis estão sendo criadas para a educação das relações étnico-raciais, então há uma modernização jurídica acontecendo. Isso pode fazer com que você fique entre a A e a E. E para solucionar essa possível dúvida, o que você tem que fazer é entender que a questão está pedindo o seguinte: o princípio da inclusão está contemplado nesse parecer a partir do quê? Valorização identitária, gente. Alternativa A. E aí? Vocês marcariam essa alternativa? Se não, não se preocupe, a gente vai se acostumando com as questões do Enem aos pouquinhos mesmo. Vamos para outra. Essa questão é legal, porque essa questão, ela liga elementos da cultura africana com elementos do Brasil escravista. Numa questão com uma pegada assim, bem de história mesmo, tá? Vamos ler. Primeiro ela traz um texto. Nesse texto fala assim: a África Ocidental é conhecida pela dinâmica de suas mulheres comerciantes, caracterizadas pela perícia, autonomia e mobilidade. Gente, entendam, não estamos falando do Brasil, aqui está falando da África Ocidental e de suas mulheres comerciantes. A presença dessas mulheres comerciantes, que fora atestada por viajantes e por missionários portugueses que visitaram a costa a partir do século XV, consta também na ampla documentação sobre a região. A literatura é rica em referências às grandes mulheres como vendedoras ambulantes, cujo jeito para o negócio, bem como a autonomia e mobilidade, é tão típico da região. Na verdade, aqui está dizendo que desde o século XV, a África Ocidental é repleta de mulheres marcadas pela habilidade em comerciar, com muita autonomia e mobilidade, como se fala aqui. Mas não tem nada a ver com o Brasil, ainda. Na pergunta da questão diz assim: a abordagem realizada pelo autor sobre a vida social da África Ocidental pode ser relacionada a uma característica marcante das sociedades no Brasil escravista dos séculos XVIII e XIX, que se observa pela... Gente, aqui tem uma coisa muito legal. Não há uma pergunta nessa questão, há uma afirmação. O texto fala sobre as mulheres comerciantes na África do século XV, desde o século XV. E a afirmação diz que essas mulheres comerciantes podem ser relacionadas com uma série de práticas das cidades do Brasil escravista dos séculos XVIII e XIX. E a pergunta quer que você diga o seguinte: como é que pode ser observada a relação entre as mulheres comerciantes da África e essas práticas nas cidades escravistas? Vamos às questões. Alternativa A: restrição à realização do comércio ambulante por africanos escravizados e seus descendentes. Deixa eu contar uma coisa para vocês. Nunca houve nenhum tipo de restrição ao comércio de rua, mesmo no Brasil escravista, feito por africanos escravizados ou afrodescendentes. E isso pode dar criar uma dúvida na sua cabeça, porque você pode dizer assim: nossa, mas os escravizados não eram pessoas acorrentadas que trabalhavam na lavoura, dormiam na senzala e não andavam pelas ruas? Claro que não.
Esse é um estereótipo extremamente ruim que foi criado ao longo do tempo, com muito ensino incompleto. Na verdade, há vários tipos de escravos e há várias também pessoas negras, ex-escravos ou nascidos livres, que ocupavam as grandes cidades brasileiras. As ruas das grandes cidades brasileiras sempre foram repletas de vendedores e vendedoras ambulantes afrodescendentes. Então, corte essa questão. Alternativa B: convivência entre homens e mulheres livres, de diversas origens, no pequeno comércio. Ora, existia realmente a convivência entre homens e mulheres livres, certo? Mas a questão aqui não trata de homens e mulheres livres, mas sim de africanos, afrodescendentes, libertos ou não. Então, está meio fora do contexto isso aqui. Vamos para C. Presença de mulheres negras no comércio de rua de diversos produtos e alimentos. Bom, aqui você tem as mulheres comerciantes e práticas que nós sabemos que aconteciam no Brasil a partir de mulheres negras. Então essa é uma questão bem possível, guardem essa questão para ver se é ela. D. Dissolução dos hábitos culturais trazidos do continente de origem dos escravizados. Gente, a palavra dissolução mata essa alternativa. Por quê? Dissolução significaria que os hábitos que existiam na África foram perdidos quando eles chegaram ao Brasil. E, na verdade, a própria questão já afirma que não foram perdidos. Entrada de imigrantes portugueses nas atividades ligadas ao pequeno comércio urbano. A questão não trata nada sobre portugueses. Então, a alternativa aqui é bem simples. Alternativa C. A questão trata, tanto na África quanto no Brasil, de presença de mulheres negras no comércio de rua, tá? De diversos produtos e alimentos. Isso pode ser, por exemplo, observado nesse quadro do pintor francês Jean-Baptiste Debré, que foi um pintor que viveu no Brasil na época do Império e que retratou muitas cenas urbanas ligadas aos afro-brasileiros e africanos. Debré pintou muitas cenas de rua e nessa cena você consegue ver, por exemplo, mulheres negras vendendo alimentos na rua. Nós não sabemos se essas mulheres negras que estão na pintura do Debré são mulheres livres ou se são mulheres escravizadas. Se elas forem escravizadas, provavelmente elas pertencem a uma categoria muito específica de escravidão, que é o chamado escravo de ganho, que nós podemos ver nesse outro quadro do Debré. O que é o escravo de ganho? O escravo de ganho é aquele escravo que foi comprado por um senhor e é colocado para trabalhar nas ruas para ganhar dinheiro para esse senhor. No final do dia ele leva o que recebeu para o seu senhor. Esses escravos, inclusive, não são escravos de senzala. A grande maioria deles moravam em vilas escravas e bairros especificamente para escravizados, certo? E no dia seguinte voltavam para a casa do seu senhor para poder servir-lhe. Muitos desses escravos de ganho compraram a alforria juntando o dinheiro com comissões que recebiam, tá? O legal aqui é você perceber que nem todo tipo de escravo é aquele, está dentro daquele estereótipo do escravo da lavoura, do escravo que dorme na senzala. Havia, por exemplo, o escravo de aluguel também. O que é o escravo de aluguel? Nem todas as pessoas que queriam os serviços de uma pessoa escravizada tinham dinheiro para comprar um escravo. Então algumas pessoas compravam escravos simplesmente para alugar para outras pessoas os seus serviços, principalmente quando esses escravos eram dotados de habilidades especiais, e muitos eram. Muitos inclusive entendiam de economia. Há, por exemplo, os escravos do gado, os escravos dos sertões do gado, aqueles escravos que viviam a cavalo, campeando e cuidando do gado das fazendas brasileiras. Há, sobretudo, o escravo doméstico, aquele escravo que era adquirido para trabalhar, fazer atividades domésticas para senhores das elites brancas. O escravo doméstico, inclusive, é uma forma de escravidão que lembra muito mesmo, certo? Algumas práticas que ainda existem hoje,
como por exemplo a da profissão de empregada doméstica. Não que a empregada doméstica seja um tipo de escravo, não estou falando isso, claro que não. Mas a forma como os brasileiros ainda tratam cotidianamente a rotina da empregada doméstica é diferente de outros países e lembra muito nossa herança escravista. Tanto que as atividades de empregados domésticos no Brasil, elas são únicas. O Brasil é o único país do mundo que ainda tem um quarto de empregada, legado claro da escravidão. As semelhanças entre a forma como, infelizmente, brasileiros e brasileiras ainda tratam empregados domésticos e velhas práticas da escravidão, a semelhança é tanta que, em 2014, o jornal Le Monde fez uma sátira deste quadro do Jean-Baptiste Debré, mostrando que, nos dias de hoje, as antigas posições típicas do Brasil escravista foram apenas ressignificadas, mas as pessoas negras e mais pobres ainda ocupavam cargos e posições em casa muito semelhantes àquelas que havia na escravidão, inclusive tendo que servir seus patrões enquanto eles precisam e só depois indo, por exemplo, comer num outro cômodo, separado deles, comendo apenas o que sobra na casa. Todas essas questões são feitas para que nós possamos refletir a realidade brasileira. E eu não sei se vocês perceberam, mas o Enem irá exigir de vocês que vocês reflitam sempre sobre a sociedade brasileira. E aí eu pergunto para vocês, gostaram dessa nossa primeira conversa? Nós ainda teremos um outro vídeo falando sobre afro-brasileiros, antes que nós possamos ir para outros assuntos. Por favor, continuem acompanhando o canal. Eu desejo a vocês uma ótima semana de estudo, certo? Deixem seus comentários se quiserem, eu responderei todos os comentários. E eu desejo desde já muita paz e um beijo no coração de todas e de todos.